Fala, amigo, boa noite. Bem? Fala, meu irmão. Boa noite, tudo jóia? Perfeito. É isso aí, estamos iniciando, pessoal, mais uma live aqui no Direito na Certa. E o nosso ilustríssimo convidado é especialista em segurança patrimonial, é ele, Danilo. Seja bem-vindo, se apresente para o pessoal, conte um pouco para a gente a sua história, como que você conseguiu, né, ingressar nessa parte de segurança patrimonial. E, de antemão, quero também me apresentar, né? Me chamo Patrick Benedito, sou jurista, né? E estamos fazendo, né, Danilo, uma parceria pela qual a gente vai tirar do papel, né? E se apresenta aí, Danilo, pessoal, fique à vontade, a casa é sua. Show. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto, poder compartilhar aqui um pouquinho daquilo que a gente sabe, um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer, enfim, daquilo que é a nossa vocação. Bom, minha história na área de segurança patrimonial, privada, como queira, ela começa basicamente há quase uma década Nossa, atrás, que né? legal. Pois é, acho que 70% das crianças no nosso país tinham o desejo de ser jogador de futebol. Eu já Exatamente. fazia parte dos outros, eu já fazia parte dos outros 30%. Não Uhum. sei se, talvez enviesado pelos filmes que eu assistia, meu sonho era ser um agente de segurança, né? Perfeito. Enfim, aquela pessoa que... há uma frase que pode parecer um pouco clichê, mas algo que eu Uhum. tenho dentro de mim desde sempre é que um homem forte, ele consegue defender a si mesmo. Mas um Boa. homem realmente forte, ele consegue defender os demais, né? E o Exatamente. agente de segurança, pois é, o agente de segurança, seja ele do segmento privado ou público, ele tem essa função e é algo que corre nas veias, né? Diante disso, eu tive a oportunidade de passar por grandes empresas e, como todo bom profissional de segurança, comecei por baixo. Né? Eu comecei como vigilante operador de um monitoramento Uhum. de um grande banco, né? Situado ali onde a sede dele fica ali na Avenida Paulista, mas eu atuava no monitoramento tanto dos sistemas de alarme como de CFTV, ou seja, o acompanhamento de câmeras a nível Brasil. Então, no Olha, meu plantão, no momento em que eu estava de plantão ali, as agências daquele banco específico estavam sob a minha responsabilidade a nível Brasil, não era só aquela agência específica, mas a nível Brasil. Eu tive a oportunidade de iniciar por aí, gostei, foi a minha primeira experiência de fato, colocando a mão na massa, gostei, né, pelas câmeras, pelo sistema de alarme, a gente consegue ver ali, meio que de camarote, todas as ações ali preventivas, proativas, e não demorou muito para eu ingressar no curso de gestão e segurança privada. Inclusive, foi nesse curso, né, nesse curso de gestão superior que eu conheci a minha esposa. Inclusive, ela está pô, nos que acompanhando bacana. aqui. Mandar um beijão para ela. Pois Isso. é, ela também é gestora nata, está aí no Dá um segmento sangue na veia. tanto tempo. Exatamente, a gente está junto aí nesse propósito a longa data já, e essa parceria que deu certo. Inclusive, grandes coisas, grandes cargos que eu conquistei na minha carreira, e eu vou falar um pouquinho deles hoje, eu Uhum. consegui porque eu tinha uma pessoa me incentivando. Eu não me lembro de nenhuma vez de eu fazer um investimento em determinado curso e ela me barrar, falar, amor, isso aí já é demais, você não precisa disso, não. De forma alguma, ela sempre me motivou, disse, não, vai lá, né? Quem é do segmento sabe que para você se destacar, e de fato era uma estratégia, eu não faço parte da galera aí, eu não me considero um antigão na área, né? Eu me considero uma pessoa até jovem, mas eu consegui cargos altos porque eu bolei uma estratégia. Bem simples. Eu sou muito grato por todos os gestores que passaram pela minha vida, todos os meus chefes, todos os meus líderes. Muita gente acha que tem o gestor bom e o gestor ruim. Na minha vida, só passaram o gestor bom.
Eu só tive líder bom. Como assim, Danilo? Muito simples. Os que são bons, eu modelava. E os que eram ruins também me ensinavam, e muito, a não fazer da mesma forma que eles. Então, eu entendi uma coisa. Se eu quisesse estar no lugar que aqueles caras estavam, muitos deles, e eu lamento muito em afirmar isso, muitos deles só estavam lá por tempo de casa. Não se especializavam, não tinham muitas vezes o tato para lidar com um profissional, muitas vezes um profissional armado, né? Muitas vezes eles não tinham aquela sensibilidade de lidar com o profissional. Então, eu vendo aquilo, eu falei, pô, eu quero estar lá, não quero puxar o tapete desse cara, mas existem outras empresas que podem precisar de um serviço melhor, mais qualificado. Então, eu me especializei, né? Como eu já conversei com você em off, eu fiz cursos desde táticas de sobrevivência na selva até gestão, né? De empresas, enfim, como liderança coach, enfim, como liderar uma equipe, e tive bons resultados, graças a Deus. Eu tive a oportunidade, inclusive, ao longo da minha carreira, de fazer parte e estar à frente de equipes grandes de segurança, como, por exemplo, eu era inspetor interno de uma terceirizada dentro do maior clube poliesportivo da América Latina. Acho que não é o caso aqui citar nomes, mas se você pesquisar na internet, se você der um Google aí, você acha fácil, né? Um dos maiores eventos que há nesse clube todos os anos é a Festa Junina, é um dos eventos mais esperados, onde passam ali mais de 600 vigilantes por dia, né? Então eu era responsável, lógico, tinha uma equipe fantástica junto comigo, óbvio que eu não fazia nada sozinho, mas muita da responsabilidade da gestão, contratação de profissional capacitado, tinha que passar por mim ali, e eu tive muito êxito. Inclusive, nessa mesma empresa, eu cheguei a ser promovido à área de supervisão, onde eu fazia gestão de empresas ali no Grande ABC, onde eu cuidava de 30 clientes, dentre esses 30 clientes, aproximadamente 80 porteiros e 70 vigilantes ali estavam sob o meu comando, ali pelo menos no meu período, né, no meu plantão ali. Atuei antes de ser gestor em segurança, atuando em supervisão, inspeção de segurança. Eu também atuei na rua, né? Eu nunca gostei muito de ficar só ali atrás da mesa. Então atuei bastante tempo como escolta armada, tive grandes experiências na rua, né? Enfim, pois é, para adquirir experiência não tinha outra forma, não tinha jeito melhor do que dar a cara para bater mesmo. Então, assim, passei por alguns apuros, depois eu entendi que é normal e segui minha carreira. Cheguei a ser operacional de escolta, onde eu recebia os e-mails dos clientes, armava as equipes, meio que coordenava as equipes ali da nossa base, uma das maiores empresas de segurança aqui do Brasil, né? Eu falo de empresa que tem base não só em São Paulo, mas em outros estados também, de escolta, referência também no mercado. E aí eu fui seguindo, né? Fui à inspeção, supervisão, tive grandes oportunidades e hoje eu estou aqui, me considero um especialista. Ao longo desses anos, me especializei em lecionar também para empresas. Se você acompanhar no meu feed aí, no meu Instagram, você vai ver todas as minhas certificações. Ao longo de 10 anos, são muitas. Eu não vou gastar, se eu ficar falando só das minhas especializações, eu vou ficar a live inteira aqui e não é o interessante. Mas o que mais me marcou foi essas passagens aí, a minha ascensão desde vigilante de monitoramento até supervisão, gestor operacional, enfim. É algo que a gente faz, é algo que a gente gosta e a gente está aí para isso. Exatamente. Fico muito feliz em saber o currículo, né, do nosso especialista aqui nessa noite, é fundamental, né? Até porque dá mais credibilidade, né, à pessoa que vos fala, né? E no meu caso, como que eu conheci, né, a segurança pública, como que foi esse encontro? Foi bem apático da minha parte, porque eu não gostava muito de segurança pública, não gostava.
Aí, como todo bom brasileiro, né, me alistei e comecei a servir a nossa pátria. E lá dentro Uau. foi aquele amor à primeira vista, né? Quando você vê aquela pessoa e o seu olho brilha e esse amor é correspondido. Eu falei, não, tá aqui no meu sangue, tá correndo nas minhas veias e é isso que eu quero para minha vida, é isso. E aí consegui fazer um curso de cabo, consegui ser promovido e comecei me dando muito bem, né, nessa área militar, só que por advento de um problema que eu tive, né? Um problema cardíaco, eu acabei sendo afastado desse cargo, mas até hoje eu fico emocionado em lembrar dessa fase e foi um passo para poder cursar o direito, né? Especializar na área jurídica foi através da segurança pública. E eu gostaria de lhe dizer o seguinte, o que é a segurança para você? Nesse conceito amplo, o que seria segurança para você, Danilo? Bom, falar de segurança, para mim, do meu ponto de vista como especialista, a gente não consegue falar de segurança de uma forma engessada, né? Uhum. A segurança, no meu ponto de vista, ela pode ser desmembrada em três partes, muito simples para o pessoal que está nos ouvindo entender. Primeiro, segurança para mim é fé. Segundo, reação. E terceiro, prevenção. Você Exatamente. não pode conseguir 100% da segurança se apoiando em apenas um desses três pilares, né? Então não faz sentido eu dizer para mim que a minha segurança está só em Deus. Eu acho que, de certa forma, eu estaria tentando a Deus. Isso. Quando eu coloco só a confiança 100% na minha fé e durmo com a minha porta aberta, não adquiro um sistema de segurança para a defesa da minha família, né? Eu acho que é tentar a Deus. Então eu não consigo só com a minha fé, né, adquirir 100% da segurança. Eu também não consigo ter 100% de segurança numa arma ou me especializando na defesa pessoal, através de artes marciais, por exemplo. Eu não consigo ter 100% de segurança me apoiando nesse segundo pilar. E eu também não consigo, por mais efetivo que seja, ter 100% de segurança me apoiando no terceiro pilar, que é a prevenção. Né? Algumas pessoas chegam até a ser paranoicas, né, com tanta prevenção assim. Né? Então, existem pessoas que cometem um erro, achando que ela só na fé dela ela vai ter segurança, outros só na arma, no cano do revólver, ou por ser faixa preta de alguma arte marcial, achar que ele está garantido. E outras... Exatamente. Então, para mim, você só consegue 100% da tua segurança se você explora esses três pilares. E eu, modéstia à parte, destrinchando esses três pilares, eu entendo que você deve utilizar, para atingir 100% de segurança, 5% da sua fé, 15% da sua reação e 80% em prevenção. Eu acredito que quando a tua prevenção, quando você tem que usar de reação, ou seja, entrar em luta corporal com o indivíduo, a tua prevenção já falhou. A tua fé talvez não, mas a tua prevenção já falhou. Você está falando aqui, Patrick, com um cara que entrou em favela, né? Uma das situações mais perigosas que eu passei em toda a minha vida, sem dúvidas, né, no país em que a gente está, foi ter que escoltar um caminhão de eletrônico, de Nextel, da linha branca, né, eletroeletrônicos de cozinha, dentro de uma favela. Por diversas vezes eu me vi em situações a qual eu pensei que eu não ia voltar para casa. E não tem dedo disponível para contar quantas vezes foi. Porque eu entendi, eu me preparei. Sendo bem sincero, eu me preparei, eu me especializei. Eu não era aquele cara que fazia só o curso de extensão em escolta armada, que é o curso que te habilita a ser um escolta, e ia para a rua. Não. Eu fiz diversos cursos, armamento e tiro, manutenção,
manuseio em primeiro escalão, enfim, para dar o meu melhor. Porque eu sempre soube que a minha vida e a vida de terceiros estava, entre aspas, na minha mão. Então, eu comecei a entender que não importava o quanto eu estava preparado, sendo que eu estava em menor número. Na maioria dos casos, é eu e o parceiro contra o resto da favela. Então, assim, o que eu entendi? Que se eu precisar sacar da minha arma, a prevenção já falhou. Então, muitas vezes, só o fato de você estar atento, né? O mala, como a gente costuma dizer, ele já vai recuar. De fato, se ele quiser levar carga, estou falando de uma experiência que eu vivi ao longo de quase 10 anos. Se ele quiser levar carga, ele vai levar. Só que a gente sabe que se você está tranquilo, entre aspas, se você está descuidado, para ele é muito mais fácil, né? E essa facilidade eu nunca dei. Por isso, graças a Deus, eu nunca tive uma ocorrência de troca de tiro, nunca tive uma ocorrência a qual a gente perdeu a carga, e, como vocês podem ver, eu sempre voltei vivo. Eu acredito que isso graças à prevenção. Eu nunca confiei 100% no cano do meu revólver, né? E aí eu vou fazer uma crítica de leve aqui, né? Porque muitas vezes a arma que eu carregava no coldre nem estava em tantas condições assim. Até as que estavam em condições, infelizmente, eu não tinha nem munição suficiente para entrar numa trocação ali. Falando em números, né? Não tinha nem munições suficiente, por mais que eu tivesse a técnica para ter condições de entrar numa trocação ali. Em todos os aspectos que você pudesse imaginar, eu estava um passo atrás. Só não em na prevenção. Claro, eu me prevenia desde a forma de estacionar a viatura, a forma como conduzir a viatura, até a forma de me portar fisicamente, atento, visual, postura fixa. Tudo isso no segmento, dentro desse exemplo que eu estou te dando, é a prevenção do vigilante. Isso, modéstia à parte, eu sempre fiz muito bem, e eu acredito que, como especialista, é 80% da segurança. Os outros 15% é a reação, é onde o cara tem que estar preparado para reagir, e aí, quando eu digo preparado, é corpo e mente. Não adianta você ter um revólver e não ter condições físicas e psicológicas de sacar e atirar quando for preciso, né? Se passou o time, às vezes a gente assiste muitos vídeos, né? O cara tá acontecendo a trocação e o cara nem percebeu ainda. O mala tá se aproximando e o cara tá viajando. O profissional, às vezes, com muito problema na cabeça, ele tá pensando no problema de casa, nas compras que ele vai fazer, na conta que ainda tem que pagar e não pagou, e a vida dele tá em risco ali, né? E, por fim, a fé é 5%. Danilo, você está menosprezando a fé? Não, muito pelo contrário. Eu só entendi que Deus não vai descer aqui na Terra para fazer aquilo que Ele deixou para a gente fazer. Só isso. Só isso. É simples assim. Deixa eu só te cortar aqui rapidinho, que eu estou também ao vivo aqui no meu Instagram pessoal. Vou convidar o pessoal que está aqui ao vivo comigo para poder participar com a gente aqui dessa live. Pessoal, você que está aí no Patrick Benedito, estou te intimando para poder vir para o Direito na Certa, que estamos aqui ao vivo com um especialista em segurança patrimonial, o Danilo. Então, eu quero dizer que a gente vai encerrar aqui no Patrick. Então, corre aqui para cá, para o Direito na Certa, hein? Não perca, está muito bacana. Pode continuar, Danilo. Bom, basicamente, segurança é isso, né? Não tem como você garantir 100%. O mais próximo de 100% que você pode chegar é isso. Deposita 5% da tua fé em Deus, ou naquilo que você acredita, fique à vontade. 15% é a tua reação, você tem que estar preparado sim, né? Antes que me perguntem aí, eu sou totalmente a favor ao armamento, totalmente a favor. Acho que não só a arma, mas toda e qualquer condição que você tiver em mãos de poder reagir no momento certo, né, é válida, né? Acho que essa falácia que a gente vê aí na mídia de nunca reaja, poxa, a gente vê casos e mais casos aí de vítimas que não reagem e tem sua vida ceifada por causa de um objeto,
né? Então, acho que de fato é uma falácia. E, por fim, 80% é prevenção. Então, não faz sentido eu focar em reação, andar com 3, 4 armas no meu corpo e não focar na prevenção. Não adianta eu ter uma calibre 12, um fuzil na minha casa e não ter um animal devidamente treinado cuidando do meu quintal, não ter um sistema de alarme, não ter um sistema de CFTV, de gravação de imagens, cuidando da minha residência, do meu patrimônio. Não faz sentido. Faz mais sentido eu focar em prevenção. 80% da segurança está aí. Isso aí você abordou agora, né, a segurança patrimonial, segurança particular, vulgarmente falando, e eu vou esclarecer um pouco, Danilo, da segurança pública em si, até porque, né, eu pude atuar não como um órgão da segurança pública, mas sim como um órgão das Forças Armadas, que ambos são paralelos, né, as Forças Armadas, nós sabemos que é composta pela Marinha, pelo Exército, né, e pela Aeronáutica. Porém, os órgãos da segurança pública, eles estão elencados lá no artigo 144 da nossa Constituição, e muitas das vezes as pessoas me perguntaram, e inclusive isso costuma cair muito, na verdade, despenca em provas de concurso, Guarda Municipal é órgão de segurança pública? E aí as pessoas, não, é órgão, na minha cidade tem não uma espécie de guarda municipal, né? Não é essa nomenclatura utilizada em toda a cidade, mas nós sabemos que existe esse órgão, que aí, na verdade, não é um órgão da segurança pública, porque a própria Constituição ele elenca lá que os órgãos de segurança pública, conforme o artigo 144, eles são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nós temos também uma polícia que eu não sabia que existia, que até hoje existe, mas ela é inativa, que é a Polícia Ferroviária Federal. É algo assim que nossa, existia isso, existia, até porque do grande avanço assim, das ferrovias, né? Então precisava muito. Nós temos as polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiro, e a questão da guarda municipal não vem sendo alencada, né, no artigo 144 da nossa Constituição. E outra coisa também que aconteceu recentemente, Danilo, foi a questão da greve. Mas órgãos de segurança pública, agentes de segurança pública, eles podem fazer greve, agentes das Forças Armadas podem fazer greve, e o STF ele acabou com esse impasse, né, porque algumas jurisprudências diziam que sim, outros diziam que não, e com a greve que aconteceu no Espírito Santo e em outros estados, é que a polícia ela parou, e aí nós pudemos perceber quão frágil é a sociedade sem a segurança pública, sem a segurança patrimonial. O que ocorreu de saqueamento em lojas, o que ocorreu em aumento na criminalidade foi absurda, foi forma esdrúxula, o crescimento foi muito amplo. Então, a sociedade em si, ela tem o dever de, como você disse, de se prevenir, de fazer a manutenção preventiva, não deixar apenas a manutenção repressiva, que é no caso da polícia repressiva, que vem a polícia ostensiva ali. Então, foi assim, de suprema entendimento de que a gente necessita do apoio do segurança patrimonial, da segurança pública, é fundamental. E aí você pode retomar, Danilo, falando para a gente aí um pouco da sua caminhada como segurança patrimonial. Pô, legal, você falou da polícia ferroviária, né, que está extinta no país. Inclusive, eu tive a oportunidade, ainda como escolta, em fazer esse trabalho. Esse trabalho que era extinto hoje da polícia ferroviária, caiu, entre aspas, no colo da segurança patrimonial, né? Eu ainda como escolta armada, eu fazia escolta, eu acho engraçado, eu fazia escolta de trem. Eu acho engraçado quando eu falava isso, pô, você é escolta? Sim, eu sou escolta, eu presto serviço para uma empresa ferroviária, né? Uma empresa que ela basicamente trazia
fazia todo o movimento dela entre Minas, Rio e São Paulo, né? Então, a nossa equipe era responsável por um trecho ali da Zona Leste de São Paulo em escoltar essa carga. E eu acho engraçado quando eu falava isso, as pessoas já pensam que você vai dentro do trem. Igual alguns profissionais de segurança de trens metropolitanos, né, da CPTM. E quando a gente fala de trens de carga, não, a gente vai escoltando pelas vias normais. Porém, tem alguns pontos, né, pontos críticos, né, ao qual a ferrovia ela pode colidir ali com algum carro, né, em algum ponto específico, enfim, às vezes acontece algum abarroamento com o animal, e a gente deve tomar a frente dessa ocorrência. E eu vi ali, de fato, a gente fazendo o serviço na prática da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, né? E era muito legal, porque em alguns departamentos a gente chegava, em alguns DPs, e os caras não queriam fazer o BO, não, mas isso daí é com a Polícia Ferroviária. E nem os caras sabiam que era instinto, né? Houve uma época também que os famosos marronzinhos andavam ali na CPTM, né? E pouca gente sabia que eram vigilantes concursados. Não eram de fato uma polícia ali ativa, né? Mas enfim, como você bem mencionou aí, tá instinto aqui e não se fala mais nisso, né? Eles não fazem parte aí, né? Bom, Pode interromper antes de você continuar. Eu vou falar aqui para o pessoal que está ao vivo aqui no meu Instagram pessoal, vou estar encerrando aqui agora. Se você gostou, né, e está gostando, venha com a gente para o Direito na Certa. Vou estar encerrando aqui agora, infelizmente. Tá ok, pessoal? Grande abraço. Pode concluir, Danilo, pode dar seguimento. Bom, de fato, essa minha passagem aí pela escolta ferroviária foi algo que me marcou bastante, me trouxe uma bagagem muito, muito grande também na prática, né, na rua, né, em relação à segurança patrimonial. Mas agora eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta, cara. Você como especialista aí de direito, como jurista, né, cara, eu queria saber do teu posicionamento na atual conjuntura hoje do nosso país. Eu queria que você comentasse um pouco, eu não sei se você viu, acredito que sim, repercutiu aí na internet, na mídia, várias situações, né? Mas para que você seja mais pontual, eu queria que você comentasse uma situação específica, onde uma senhora que estava fazendo caminhada teve o seu direito de ir e vir interrompido ali, cara, por agentes ali da prefeitura. Juridicamente, cara, qual que é o teu posicionamento? Me fala. Então, esse caso aí, né, como todos viram, ele foi a nível nacional e creio também que chegou a nível internacional, porque o que eles fizeram ali foi realmente um abuso de autoridade. Inclusive, Dani, foi até bom você falar nesse vídeo. Eu quero também, de antemão, né, convidar o pessoal a entrar lá no feed do Direito na Certa, que eu tenho um vídeo que é especialmente falando sobre esse caso. Eu relato o caso, eu desmiuço esse caso. E como teve também agora, recentemente, no ano passado, a questão do pacote anticrime, que foi trazido pelo ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que ele fortificou essa questão do abuso de autoridade, porque estava ocorrendo muito essa questão dos profissionais abusarem de sua autoridade. E no que aconteceu com essa mulher, foi exatamente isso, um abuso de autoridade. Ela estava sozinha, fazendo a sua caminhada, e ela teve o seu direito cerceado. A própria Constituição, ela resguarda esse direito. Mas muitos me perguntaram, mas o direito à vida não é mais importante do que o direito de vida? Lógico que é mais importante. Só que naquele momento, ela não estava expondo perigo à vida de ninguém. Ela estava sós, fazendo a sua caminhada, fazendo o seu exercício, creio que matinal, e aí ela então foi abordada por agentes da prefeitura, que aqui no município onde eu resido é chamada de guarda municipal, eu não sei a nomenclatura ao certo no município de Araraquara, né, no interior de São Paulo,
Então foi algo assim que chocou, né, a nação, porque eles falavam que, não estou querendo aqui falar de política, mas infelizmente esses assuntos eles remetem a essa questão, né? Porque falavam assim, estão querendo implantar a ditadura, estão querendo voltar com o regime militar, mas o que aconteceu naquele ato? O que é exatamente que aconteceu? Foi uma ditadura. Foi um posicionamento muito forte por uma questão que não precisava ter um tratamento assim. Poderia-se ter uma conversa, e digo mais, e se tratando assim mais profundamente, né, em âmbitos de processo penal, vamos dizer assim, né, ali foi uma prisão ilegal. E essa prisão, automaticamente, ela deveria de ser relaxada. Ou seja, deveria de ocorrer um relaxamento da prisão por abuso de autoridade. Entendeu? Conseguiu compreender assim um pouco do juridiquês, assim, até porque eu não posso me aprofundar muito, porque senão as pessoas vão acabar se perdendo um pouco nesse assunto que é bem complexo, mas o que ficou ali aparente foi a questão do abuso de autoridade e a questão também da prisão em flagrante ilegal. Pô, show, cara. Obrigado pelo esclarecimento. Acho que a galera que está nos acompanhando aí também tinha essa pulguinha atrás da orelha, né? Afinal, do ponto de vista jurídico, né? Na prática, tudo tá valendo, irmão. Na prática, ali no vamos ver, tudo pode ser feito. Mas agora, no ipsis literis ali, né? O que de fato faz sentido, né? Aí é outra pegada. Obrigado por dar seu parecer aí. Nada. Bom, agora fica bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dani. Mais uma, né? Pode mandar. Para você, qual é a melhor arma que a mulher pode utilizar a seu favor em uma eventual abordagem agressiva de um elemento? Show. Cara, é bem interessante você ter tocado nessa questão, porque a gente está numa época aí de ascensão de feminicídio, diante do Covid aí, onde as mulheres são meio que obrigadas, né? O próprio Estado não dá outra opção, né? A não ser o confinamento, né? Então, é muito complicado aí, até... Eu sei que tem muita mulher seguindo a gente aí, muitas mulheres nos ouvindo nesse momento. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindas. No que vocês precisarem, podem contar conosco para ajudarem vocês nessa batalha, né? E, de fato, não é fácil, né? Eu trato muito de situações, né? Eu instruo muito o meu público a identificar até um inimigo na rua, um inimigo oculto, né? Mas o que fazer, de fato, que arma eu devo usar quando o meu inimigo está dormindo do meu lado? Quando eu sou obrigada a estar com uma pessoa que me agride. E quando eu falo agressão, eu falo no sentido mais genérico da palavra mesmo, né? Desde a agressão verbal, né? Muitas vezes a mulher ali ela é intimidada, mesmo que verbalmente, na casa dela, e ela não sabe que ali é onde começam as agressões, né? Às vezes o agressor ali ele está só testando o limite dele e com o passar do tempo as agressões vão aumentando em intensidade e força. Mas respondendo a tua pergunta, teoricamente é muito simples, né? A melhor e maior arma que ela tem é a voz dela, né? Então, se você que está nos ouvindo aí é vítima de alguma forma de agressão, né? Não se cale. Danilo, mas como que eu vou fazer? Eu vou falar para quem? Eu vou recorrer para quem? Eu vou fazer como? Vou te falar agora. Muito simples. Convide o seu sogro, o pai do agressor, os irmãos, se assim ele tiver, os homens da casa e os da sua família também, da família dele e da sua. E exponha, use a sua voz. Essa é a melhor arma que você pode usar. Às vezes, no momento de agressão, quantas vezes não passa pela sua cabeça pegar uma arma, pegar uma faca, o que tiver na mão, um pedaço de pau e se defender? Muitas vezes o agressor é mais forte do que você, ele pode sair dessa
Ele pode não ir dessa para uma melhor, se é que você me entende, mesmo que você tenha aí o seu direito de defesa assegurado, né, pela lei, e depois, né, o Patrick aqui é especialista em leis, sabe muito bem que o nosso país não é das melhores em relação a defender a mulher juridicamente falando. Então, minha querida, exponha, 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 deixe todos saberem da tua situação, tá ok? E na rua, né, acho que quando se faz essa pergunta, na maioria das vezes as pessoas pensam na rua, o que que eu faço? Só para concluir aqui a resposta da tua pergunta, muito simples também. Tudo na teoria é simples, né? Então eu quero que você me ouça com clareza, né? Que você entenda. É sempre a tua voz. Danilo, eu percebi que tem um agressor em potencial. Primeiro comércio que você vê, você entra. Peça ajuda, use sempre a sua voz. Danilo, já começou a agressão, eu estou em um local fechado. Eu grito por socorro? Não, grite por fogo. Grite por fogo. Se você gritar por socorro, as pessoas tendem a se distanciar. Fogo é um tipo de perigo bem específico que vai aproximar somente as pessoas que realmente estão dispostas a te ajudar. Então você tem grandes chances de se salvar. Então, nos dois aspectos aí, acho que em todos os aspectos, a maior arma que a mulher tem é a sua voz. Não se cale nunca. Só complementando aqui, Danilo, um pouco da sua resposta, Por favor. Eu estou desenvolvendo uma tese, um artigo científico que eu falo exatamente disso, né? Eu trato da violência contra a mulher. E em um dos parágrafos eu vim trazendo a questão da ineficácia da lei em meio à pandemia. E o CNJ, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a Associação de Magistrados do Brasil, eles criaram um mecanismo prático. Até porque, né, nós temos a Lei Maria da Penha, que todos, creio eu, né, conhecem a história dela, e nós temos também, dentro do Código Penal, dentro do crime de homicídio, uma qualificadora que você mesmo abordou, que é o feminicídio. E nós temos as leis que amparam as mulheres, só que na prática a gente não consegue vislumbrar algo que dê certo. Contudo, o CNJ agora, em plena pandemia, com um pico, né, de crescimento de violência doméstica e familiar, eles criaram a questão do X vermelho, que você faz um X, marca esse X na mão, e você vai até uma determinada farmácia. Você só apresenta a sua mão que, de forma imediata, a farmácia vai entrar em contato com uma autoridade para prestar todo o auxílio necessário. Como você mesmo disse, a mulher tem a voz dela, e ela tem que usar essa potência, essa arma que é a voz. E também, se ela ficar um pouco acanhada, vamos dizer assim, ela pode falar assim, ó, eu vou à farmácia. E assim, quando chegar, ela apenas apresente a mão, não precisa falar nada, que ela vai ter o seu problema sanado ali na prática. Conseguiu compreender, Danilo, essa visão? O pessoal está conseguindo compreender? Pessoal, pode interagir com a gente aí, mande sua pergunta, nos dê um feedback, né? Como é que está a live? Está bacana? Está gostando? Deixa eu dar uma passada aqui, Danilo, que tem alguns comentários, para poder a gente falar um pouco a respeito dos comentários aqui, né? É o Anderson Cipriano, meu amigo, né? Também um jurista que ele fez a primeira live do Direito na Certa comigo, ele abordou aqui a questão do artigo 144, parágrafo 4º, exatamente, o parágrafo 8º também, muito bom, Cipriano. E tem a Maia Xavier, né, que essa guarda municipal... Ah, eu não sabia que guarda municipal não era órgão da segurança pública. Que bom que a gente está agregando valores aqui e abrilhantando o conhecimento das pessoas, né? E vamos ver se tem mais comentários. Top, a dica da farmácia, isso aí, pode ficar aí que essa dica é fantástica, é infalível, né? E aí, pessoal, mande aí o seu feedback, o som tá perfeito, como é que tá conseguindo acompanhar a gente, nos dê uma resposta a respeito dessa live, porque o que nos motiva, né, Danilo, a fazer essa live são exatamente as pessoas, né? É como você diz, né? Transbordar conhecimento. E aí você pode também falar um pouco dessa questão de transbordo de conhecimento, agregando esse
essa externação com a segurança particular, o patrimonial? Sem dúvida, o Patrick. Você falou da farmácia, eu me lembrei agora, aqui no Brasil isso não é praticado, né? Mas lá fora tem alguns bares, algumas boates, enfim, esses locais que a juventude costuma praticar, frequentar, aonde, óbvio, cada estabelecimento vai ter um código, né? E o código, algo bem semelhante com esse X da farmácia nas mãos, é a mulher chegar no balcão e pedir um determinado drink. Mas aquele drink, isso é praticado lá fora. Aqui no Brasil ainda, pelo menos eu não vi, né? Fica a dica aí para os comerciantes praticarem, né? Haja vista que a gente, como profissional de segurança, sempre indica que que a mulher corra para um comércio e peça ajuda, né? Muitas vezes o agressor está colado nela. E como pedir ajuda? Lá fora, tem a possibilidade, quando a mulher está sendo assediada, ela vai, mesmo acompanhada do agressor, ela pede um drink, mas esse drink é o código dela pedindo ajuda. E aí ela não precisa falar mais nada. O próprio responsável ali do estabelecimento vai tomar as medidas. A gente sabe que lá fora o buraco é mais embaixo, né, irmão? Exatamente, é bem mais complicado. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Danilo. Sobre essa questão do porte de arma para a segurança patrimonial. Você, como ator, o que você pode dizer a respeito disso? Cara, a gente sabe que a posse e o porte de armas no Brasil, ele segue uma série de regras, né? É um processo um tanto quanto burocrático e, diferentemente do que muitos pensam por aí, não é tão simples, não é tão fácil assim, né? No que diz respeito aos profissionais de segurança, né, muitos almejam esse porte, ou a posse de arma, né? Mas acho que o que a maioria almeja é o porte mesmo. Danilo, o que é a diferença do porte para a posse? A posse é para você ter sua arma em casa. A grosso modo, falando aqui, o porte é para que você possa se locomover. E qual a intenção dos profissionais de segurança, vigilantes enfim, profissionais em geral andar armado? É o princípio de que ele tem ali, durante o serviço dele, o poder de fogo para defender um patrimônio, ou no caso do VSPP, que é o famoso guarda-costas, ele pode defender o VIP dele, né, o executivo dele, mas quando ele está indo para casa, ele não consegue se defender porque ele não tem uma arma. Então, soa um tanto quanto contraditório você poder portar uma arma durante o serviço e não poder portar em via pública, regressando para sua casa. E quando estiver em casa, com uma arma de fogo também, proteger o seu próprio patrimônio, bem como a sua vida e, obviamente, a sua família, né? Eu acredito que, no que diz respeito a porte para o profissional de segurança, deve ser feito algo ainda mais rígido, né? Porque o profissional de segurança, em tese, ele é mais preparado, né? Então, se ele tem uma preparação para defender o patrimônio dele, eu acredito que ele deve ter o porte de arma assegurado por lei, porém, com uma série de como é que eu posso dizer? Esse processo para que ele consiga seja mais rígido, mais específico para esse profissional, por assim dizer. Deixa eu só fazer um adendo a esse comentário que você está fazendo. Eu volto a dizer, né, que esse pacote anticrime, que agora já é lei, né, que foi trazido pelo ex-ministro, ele trouxe algumas alterações no Estatuto de Desarmamento. E para ratificar essa questão aí, as pessoas às vezes podem ficar com dúvida. Ele é segurança patrimonial, ele tem porte de arma, ele pode andar armado. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, olha só que loucura, quem tem o porte de arma é a empresa. O porte é da empresa e não do vigilante. Ou seja, como você falou, ele expõe a vida protegendo o patrimônio da empresa, mas quando ele sai desta função, ele tem que guarnecer a sua arma
num escaninho ou numa reserva apropriada para o armamento. Então, meio que sem lógica essa questão. Mas houve também algumas flexibilizações quanto à questão do estatuto. Espero que venha com um estudo de casos, com várias minúcias assim, a respeito do porte de arma, flexibilizar essa questão, porque é muito complicado. E, eu conheci... não, pode falar, pode falar. Não, eu conheci colegas que, como segurança pessoal, ele levou o cliente, enfim, o VIP dele, até o aeroporto, obviamente, no carro do cliente em serviço, e quando ele está voltando, deixou o cliente dele no aeroporto, ele fez a escolta ali, quando ele está voltando, ele é abordado, e como que ele comprova que ele está fazendo a segurança de alguém? Enfim, são muitas as situações, essa é uma das muitas situações contraditórias aí em relação ao porte, e como você bem lembrou, todo vigilante, seja ele escolta, vigilante de segurança pessoal ou vigilante patrimonial, como a maioria conhece, ele só tem o porte em serviço. No meu ponto de vista, é muito contraditório. Exatamente. Deixa eu só ver um comentário aqui rapidinho, Danilo. Leilson, é meu tio, né? Abração, tio Leilson, deixa eu ler aqui o comentário dele, a pergunta dele, na verdade, né? Sobre o mandado de prisão, tem algum horário para isso? Então, muitos se perguntavam, qual é o costume de determinado local? Porque era assim, né, no âmbito rural tinha um determinado horário, das 4 horas da manhã até as 18 horas, do amanhecer até o crepúsculo, entendeu? Aí ficava muito divergente essa questão de qual o horário para poder cumprir o mandado de prisão. E com o pacote anticrime também, isso trouxe muitas alterações quanto à questão de processo penal, quanto à questão de código penal, e trouxe essa alteração, especificando um horário para o cumprimento de mandado. Então, no pacote anticrime, no próprio Estatuto do Desarmamento, ficou bem claro que, para cumprir o mandado, tem que ser no horário de 5 da manhã até as 21 horas. Porque antigamente falava assim, porque na Constituição fala que tem que ser ao dia. Mas o que é dia? Aí ficou essa questão e cada um foi migrando, os doutrinadores falavam que dia para um determinado local é tal hora, o outro falava tal hora. Só que aí veio a lei agora, com o advento do pacote anticrime, em 2019, trazendo essa possibilidade de ser das 5 da manhã até as 21 horas. Então, está respondido aí a dúvida e vamos tocar o barco, porque a gente tem que transbordar isso aí, Danilo, tem que passar conhecimento pro pessoal, que isso que é o fundamental. E, Danilo, deixa eu te fazer outra pergunta. Com essa questão assim, do treinamento tático do vigilante e até mesmo do agente de segurança, o que você acha? Você poderia acrescentar o quê nesta questão? Bom, eu acho bem interessante você tocar nessa parte, porque eu fiz muito treinamento ao longo desses 10 anos. Inclusive, eu me especializei... eu ia falar em uma das maiores, para ser um pouco modesto, mas eu me especializei na maior empresa de formação de vigilantes. Eu não sou pago para fazer merchan, então eu não vou citar. O pessoal que está em dúvida, é só dar um Google aí. Eu fui formado pela maior empresa de formação de vigilantes do Brasil para lecionar, né? Tem um curso lá de tantos que eu fiz para ser especialista em formar vigilantes, né? Eu acredito que, como toda legislação, a Polícia Federal, que é o órgão que supervisiona a segurança no Brasil atualmente, há muitos anos atrás era a Polícia Civil que fazia esse serviço. Atualmente quem faz é a Polícia Federal, né? É ela quem de fato fiscaliza a segurança privada no Brasil. E eles quem fazem eles quem regem o que a escola, a empresa especializada em formação de vigilantes deve dar. Eu acredito que eles também deveriam atualizar, né? Poxa, quem sou eu, um mero especialista de segurança dando pitaco? Mas, como toda lei, ela precisa ser ajustada.
nós trabalhamos hoje praticamente contra o crime organizado. Eu não quero ser repetitivo, mas você está falando com um cara que subia em favela, muitas vezes com 3 oitão na cintura, para bater de frente com um fuzil, irmão. Não tem como. Não tem como. E assim, eu tinha que subir respaldado pela lei. Mas aí, quando a legislação, quando o órgão que me supervisiona não me dá condições suficientes, fica um pouco difícil, sabe? A questão não é 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que na área de segurança você tem que dar condições para o profissional, mas você tem que preparar ele de fato, né? Então, às vezes a gente vê em algumas situações uma especialização, muitas vezes, que está muito fracassada, muito defasada, perdão. E você vê que não está de acordo com a prática. Eu via o sofrimento de algumas empresas tentando trazer para a sala de aula ou para aquele momento em que nos cursos a gente vê como o momento mais tático, tentando trazer situações mais reais possíveis, né? E muitas vezes o aluno ele não correspondia, né? Às vezes era o cara que não estava preparado para a rua, mas alguns até achavam ruim, muitas vezes um instrutor de uma forma, entre aspas, mais ríspida, cobrar dele uma ação, uma reação específica diante de um treinamento, diante de uma simulação ali. Alguns de fato, na postura de aluno, não gostavam, sabe? E às vezes o instrutor, na melhor das intenções, sabendo que lá na rua não vai ter ninguém que vai passar a mão na cabeça, tentando salvar aquela vida antes mesmo, antevendo e prevendo o que o cara pode passar na rua. E muitas vezes o profissional, o instrutor, estava tentando ir além do que de fato a polícia, enfim, o órgão regulamentador pede, né? Muitas vezes ele era até satirizado, né? A galera achava que não era bem por aí. Enfim, eu acredito que a nossa maior órgão regulamentador da segurança privada no Brasil deve se atualizar aí em relação à formação de vigilantes e as extensões aí de segurança. Então, Danilo, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente, né? Passou tão rápido que a gente não percebe. Em 3 minutos a gente vai ter que sair, porque o prazo aqui é curto. Deixa eu só responder, mas tem mais uma pergunta aqui para poder passar para você fazer suas alegações finais. Perante a lei, o vigilante pode fazer greve? Então, segundo o STF, né, que é a nossa Suprema Corte, ele delimitou que apenas os agentes de segurança pública, seja ele de Forças Armadas, Força Nacional e os agentes de órgãos de segurança pública, eles não podem fazer greve, eles são vedados. Ou seja, os corpos de bombeiros, os policiais civis. Quanto ao agente de vigilância patrimonial, ou seja, o vigilante particular, ele é um particular. Então, óbvio que ele pode fazer a greve, porque ele é um particular, então ele não está agregado à junção da administração pública. Ele é um particular. Então, a lei, nesse caso, não trouxe respaldo dizendo vigilantes não podem fazer. Então, quando a lei assim não faz, pela omissão da lei, a gente entende que o agente de segurança particular, ele pode sim fazer, até porque ele é seletista, né? Ele está na CLT, então a própria CLT traz o direito de greve. Então, Danilo, a gente tem 2 minutos, fecha pra gente aí, porque o tempo aqui passou muito rápido. Poxa, que pena. Vamos marcar outras aí, irmão. Vamos marcar outras aí. Cara, eu queria dar honra nesse momento para 2 pessoas que eu consegui ver aqui nos comentários. A primeira delas eu já mencionei, que é a minha esposa, a Mai Xavier estava aqui dando os comentários dela. E a segunda é o Anderson Hendrick Bolina, que tá aqui, ó, mandando os parabéns aí nos últimos comentários. O Anderson, ele é profissional em recrutamento, seleção e treinamento. Ele foi uma das pessoas que ajudou muito na minha carreira. Ele
foi uma das poucas pessoas que não viram só o meu currículo, uma das poucas pessoas que olharam dentro dos meus olhos e viram a minha alma, sabe? De fato, de fato. Então, eu queria dar honra aí a essas duas pessoas que ajudaram demais na minha carreira. O Anderson hoje está voando aí com a DNA Business, né? Ele abriu a própria empresa dele de recrutamento e seleção e tá voando aí, entregando mais do que o esperado aí dentro do mercado, naquilo que ele sabe fazer de melhor. Para concluir, cara, eu quero deixar uma mensagem improvável, algo que acho que todo mundo que está aqui nos acompanhando não esperava e não é comum as pessoas fazerem. Entre todos os meus mentores, entre todas as pessoas que me ajudaram na minha carreira, toda a honra e a maior dela deve ser dado a uma pessoa em específica, uma pessoa que vive eternamente. Dentre todos os livros que eu já li, todas as especializações que eu já vi, eu nunca vi um cara igual ele fazer o que ele faz. Estou falando de um homem chamado Jesus, que está acima de qualquer religião ou crença. Um cara que, quando tinha o pensamento dele contra a maioria, contra o que a maioria acreditava, ele estava pronto a ter a sua vida ceifada, ele simplesmente saía no meio da multidão, e se você ler um livro de sabedoria milenar chamado Bíblia Sagrada, você vai ver que ele saía no meio das pessoas, não uma, não duas,